pessoal de fenômenos de transportes. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da lista de cinemática, dos exercícios, né? 7 exercícios de cinemática. Então, vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: uma mangueira é conectada em um tanque com capacidade de 1000 litros. O tempo gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão volumétrica máxima da mangueira, né? Então, nós sabemos que a capacidade do tanque é de 1000 litros, né? Vou colocar aqui, 1000 litros. O tempo gasto para encher o tanque é 500 minutos, né? Então, o tempo é 500 minutos, correto? E ele pede para você calcular a vazão volumétrica, né? Então, a vazão volumétrica é o que ele quer. Esse 1000 litros é o volume, né, do tanque. Vou colocar aqui. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui são as conversões, né? Então, vamos fazer a primeira conversão aqui. A primeira conversão, para facilitar, é essa aqui da capacidade, né? Então, vou transformar para metros cúbicos. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, né? 500 minutos eu vou transformar para segundos, né? 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, essa transformação aqui vai ficar 30.000 segundos, ok? Tudo bem, então vamos lá. A fórmula da vazão volumétrica é: vazão volumétrica é igual o volume dividido pelo tempo. Não é isso? Então, o volume eu tenho que é 1. E o tempo eu também tenho que é 30.000, né? Então, vou colocar aqui. A vazão volumétrica será 0,00033 metros cúbicos por segundo, ou 3,33 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. Essa aqui é a nossa primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Só virar aqui, fica melhor. A segunda questão diz o seguinte: calcular a vazão volumétrica de um fluido que escoa por uma tubulação com velocidade média de 1,4 metros por segundo. Sabendo-se que o diâmetro interno da seção da tubulação é igual a 5 centímetros, né? Então, vamos lá. A gente tem uma tubulação. Né? Tem uma tubulação, o desenho ficou muito bom, não é assim mesmo. Tem uma tubulação. E por essa tubulação escoa um fluido que a velocidade, então, a velocidade é 1,4 metros por segundo, não é isso? Sabendo-se que o diâmetro interno da tubulação, o diâmetro interno é 5 centímetros. 5 centímetros. Aí, ele pede calcular a vazão volumétrica, né? Então, que é novamente a vazão volumétrica. Tudo bem, vamos lá. A vazão volumétrica, ela pode ser calculada da seguinte forma: vazão é igual a área vezes a velocidade, né? Então, eu tenho vazão é igual a área. A área, como vocês viram lá no vídeo, né, na videoaula, a área da seção circular aqui é
π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Então, vezes a velocidade. Vazão é igual 3,14 vezes o diâmetro. Lembrando que esse diâmetro aqui, ó, esse diâmetro aqui, ele tem que ser em metros, né? Em metros. Então, 3,14 vezes o diâmetro, que é 5 centímetros aqui, né? Então, para metros vai ficar 0,05 ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade, que é 1,4. Vazão é igual a 0,0027 metros cúbicos por segundo. Essa aqui é a nossa questão número 2. Agora, nós vamos para a questão número 3, né? Vamos lá, questão número 3. Vou colocar aqui, que eu agora sou blogueira. Número 3. Calcular o volume de um reservatório, sabendo-se que a vazão de escoamento de um líquido é igual a 5 litros por segundo. Para encher o reservatório totalmente, são necessárias 2 horas, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui um reservatório só para ilustrar, né? Então, tem um reservatório. Então, quer saber o volume do reservatório, né? E aí, a vazão foi dada na questão, que é... Cadê a vazão? A vazão de escoamento de um líquido é 5 litros por segundo. Então, a vazão é 5 litros por segundo. Para encher o reservatório totalmente, são necessárias 2 horas. Então, o tempo, 2 horas, né? Então, vamos fazer logo aqui as primeiras conversões. Essa daqui eu vou transformar para metro cúbico por segundo, né? Então, vai ficar, vou dividir por 1000, né? Então, vai ficar 0,005 metros cúbicos por segundo. E o tempo aqui, eu vou transformar também em segundos, né? Então, 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas terá 7.200 segundos, ok? A partir disso daqui, nós vamos jogar na fórmula, né? Vazão é igual volume dividido pelo tempo. Então, a vazão eu tenho, que é 0,005. O volume é o que eu quero encontrar e o tempo eu tenho, que é 7.200. Com isso, eu encontro o volume, que é 36 metros cúbicos. Essa aqui é a resposta da nossa questão número 3. Então, agora, nós vamos para a questão número 4. Vou colocar aqui, questão número 4. Então, fala o seguinte: calcule a vazão em massa. Ó, observa que agora é a vazão em massa, né? Não é a volumétrica. Calcule a vazão em massa de um produto que escoa por uma tubulação de 0,3 metros de diâmetro. Então, o diâmetro é 0,3 metros, sendo que a velocidade de escoamento é 1 metro por segundo. Então, a velocidade é 1 metro por segundo. Aí, diz mais alguma coisa, cá. A massa específica do produto é 1.200 kg por metro cúbico. Então, a massa específica é 1.200 kg por metro cúbico, certo? Então, vamos lá. Então, vazão em massa é igual a massa específica vezes a velocidade vezes a área, né? Então, vazão em massa é igual 1.200, que é a massa específica, vezes a velocidade, que é 1, vezes a área, e a área nós não temos, né? Vou calcular aqui embaixo a área. A área é igual π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a área será 3,14 vezes
0,3 ao quadrado, agora não houve transformação porque já está em metro, né? Dividido por 4. A área é igual a 0,07 metros quadrados. Então, vamos colocar aqui. 0,07. Então, a vazão em massa será 84,78 quilo por segundo. Essa aqui é a nossa questão número 4, ok? Agora, vamos para a questão número 5, né? Questão número 5, ela diz o seguinte: baseado no exercício anterior, calcule o tempo necessário para carregar um tanque com 500 toneladas do produto. Então, vamos lá. Baseado na questão anterior, né? Então, eu tenho a questão número 5 aqui. Nós vamos ter um tanque. E esse tanque, ele tem 500 toneladas, né? 500 toneladas. Tá. Aí, ele tá pedindo pra gente calcular o tempo necessário para carregar esse tanque, né? Então, tá pedindo o tempo. Certo? Então, vamos lá, baseado no exercício anterior, né? Então, o volume, né, a capacidade do tanque é de 500 toneladas. Então, vamos colocar aqui. É 500 toneladas. E nós vamos calcular, já que a gente tá trabalhando com a vazão aqui, né? Em massa, que é baseado no exercício anterior. Então, nós sabemos que vazão em massa, ela é a massa, né? Massa mesmo, não massa específica, dividido pelo tempo. Isso daqui, baseado nisso daqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, que a vazão em massa, ela é a massa específica vezes o volume dividido pelo tempo, certo? Então, vamos para esse lado aqui. Então, vazão em massa é igual a massa específica vezes o volume dividido pelo tempo, né? Tempo. Que é igual a 84,78, que é o valor que a gente encontrou no exercício anterior, que é igual 1.200, que é a massa específica, também do exercício anterior, vezes o volume. Aí, esse volume aqui, ó, nós vamos transformar ele para metro cúbico. Então, vai ficar 500, aliás, para metro cúbico não, desculpa, para quilo, né? Vai ficar 500 mil quilo, certo? Então, vezes, vou colocar bem aqui, separar, 1.200 vezes 500 mil, dividido pelo tempo, né? Que é o que a gente quer encontrar, certo? Então, fazendo esse cálculo aqui, o tempo será 7,08 vezes 10 a 6 segundos, 1966,7 horas. Então, essa aqui é o nosso exercício número 5, certo? Tá, agora vamos para o exercício número 6, que aí a gente entra na melhor parte, que é a equação da continuidade. O número 6 diz o seguinte: um gás escoa em regime permanente, vou colocar aqui, exercício número 6, diz o seguinte: um gás escoa em regime permanente no trecho da tubulação da figura. Então, vou fazer a figura aqui, né, para ficar melhor. Então, tem a figura assim. Né? Aí, aqui eu tenho seção 1,
seção 2. E aqui é gás, né? Então, o fluido é gás. Aí ele diz o seguinte: o gás escoa em regime permanente, né? No trecho da tubulação da figura. E aí ele diz assim: na seção 1, tem-se que a área 1 é 20 centímetros quadrados, né? Então, na seção 1, vou colocar aqui, a área 1 é igual a 20 centímetros quadrados. A massa específica 1 é 4 kg por metro cúbico. Então, a massa específica 1 é 4 kg por metro cúbico. Aí ele diz ainda mais, a velocidade 1 é 30 metros por segundo. Então, a velocidade 1 é 30 metros por segundo. Aí diz assim, ó, na seção 2, agora aqui, ó, seção 2, a área 2 é 10 centímetros quadrados. A massa específica 2 é 12 quilos por metro cúbico. Qual é a velocidade na seção 2? Então, tá pedindo essa velocidade aqui, né? Então, vamos lá. Qual é a velocidade na seção 2? Pela equação da continuidade, vocês viram que a quantidade do produto que entra, né? Do fluido que entra, da água que entra, é igual à quantidade que sai, né? A equação da continuidade, ela é o princípio da conservação de massa. Então, a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Então, posso dizer assim, ó, que a vazão em massa 1, ela é igual à vazão em massa 2, certo? Ok, então, vamos lá. Vazão em massa. Massa específica 1 vezes velocidade 1 vezes a área 1 é igual. Massa específica 2 vezes a velocidade 2 vezes a área 2, né? Então, vamos lá. Deixa eu substituir aqui pelo vermelho. Ficou mais legal. Então, massa específica 1, 4, vezes a velocidade 1, 30, vezes a área 1, 20. Aliás, 20 não. 20 não, jovem. Vamos transformar aqui, ó. Tem que transformar esse 20 centímetros quadrados para metro quadrado, né? Então, aqui vai ficar 0,002, que é igual. Desconsiderem qualquer barulho externo, tá, meu povo? Massa específica 2, 12, vezes velocidade 2, a gente não tem o que a gente quer encontrar. E a área 2, que é 10 centímetros quadrados, passa para 0,01, né? Metro quadrado. Então, com isso daqui, a gente encontra que a velocidade 2 será 0,24 dividido por 0,012, que é igual a 20 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade 2. Então, finalizamos o sexto exercício. No 7. A questão número 7, ela diz o seguinte: a água escoa na tubulação mostrada com velocidade de 2 metros por segundo na seção 1. Vou colocar bem aqui o desenho, só para ficar mais ilustrativo, né? Vou fazer aqui o desenho assim. Então, aqui a gente tem as seções. Aqui eu tenho a seção 1. E aqui eu tenho a seção 2, né? Aqui eu tenho velocidade 1 e aqui velocidade 2, ok? Então, vamos lá. Aí, ele diz que a velocidade na seção 1 é 2 metros por segundo. Então, a velocidade na seção 1
é 2 metros por segundo. E aí, ele diz o seguinte, sabendo-se que a área da seção 2 é o dobro da área da seção 1. Então, essa área aqui é o dobro dessa, né? Até dá para perceber pela figura, né? Então, a área 2 é o dobro da área 1, né? Então, eu posso dizer assim, que a área 2, ela é 2 vezes a área 1, né? Que foi o que nos disse o exercício. E aí, ainda diz assim, determine a velocidade de escoamento na seção 2. Então, ele quer essa velocidade aqui, né? A velocidade 2. Nós vamos seguir o princípio da equação da continuidade, né? Que diz que a quantidade, no nosso caso aqui, desse exercício é água, né? Então, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, né? Então, eu posso escrever o seguinte, a vazão 1, e aí eu posso chamar a vazão volumétrica, né? Vazão volumétrica 1 é igual a vazão volumétrica 2, né? Então, a vazão, a gente sabe lá pela outra videoaula, né? Que a vazão volumétrica, ela é a área vezes a velocidade, né? Então, área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, né? Não é isso? Área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Aí, diz assim, ó. Área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2. Quanto que é a área 2? A área 2 é 2 vezes a área 1, né? Então, 2 vezes a área 1 vezes velocidade 2. Aqui eu posso cortar, né? Área 1 com área 1. E aí, vai ficar velocidade 1 é igual 2 vezes velocidade 2. 2, que a velocidade 1 equivale a 2, né? 2 é igual 2 vezes velocidade 2. Velocidade 2 é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1 metro por segundo. Então, assim, a gente finaliza a nossa lista de cinemática. Até mais.